Bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da TDI Brasil. E hoje nós vamos falar sobre estruturas extremamente complexas. Sabe qual? As aves. Isso mesmo. As aves é algo sensacional e, sem dúvida, é algo que nós temos que cada vez mais conhecer. Porque cada vez que o ser humano estuda sobre os pássaros, a gente descobre coisas novas que nós mesmos podemos usar dentro dos nossos meios de construção, por exemplo. E você já vai entender um pouco mais sobre isso. Então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Gente, cada vez que a gente estuda, por exemplo, sobre os voos das aves, a gente aprende algo novo, até mesmo para usar na aviação, sabia disso? Quase todos os aviões que a gente verifica hoje dentro dos aeroportos e dentro do momento de construção deles, foram baseados nos estudos em cima dos voos das aves. Porque desde o início, quando o ser humano teve o primeiro contato com os primeiros pássaros, ele verificava como pode essa espécie estar voando. O que faz ela voar? Como ela consegue ficar parada no ar e voando? Como assim funciona? Será que ela fica parada no ar ou não? Qual é a explicação para isso? Então, cada vez que o homem estuda essa possibilidade, ele fica cada vez mais encantado. E, gente, nós vamos ver agora uma palestra sensacional com o Daniel Trindade, ele que é químico e engenheiro, e ele vai estar falando sobre o voo das aves, se isso pode ser resultado da evolução ou através de design inteligente. Então preste muita atenção, porque vai ser uma aula fantástica com o Daniel Trindade. Daqui a pouco eu estou de volta. É com você, Daniel. Eu sou um amante da aviação e eu sempre observava o funcionamento dos aviões, sempre mexi muito nessa área. E um dia, então, eu passei a observar os pássaros e a gente sabe na história da aviação que muitas das coisas ao qual a aviação moderna ela tem hoje, muitas das tecnologias foram inspiradas na natureza. E aí me veio a pergunta, então, a gente tem tantos aviões altamente tecnológicos, com radares, com tantas tecnologias avançadas, que foram necessárias mentes para poder criar todos esses mecanismos, mas e os pássaros? Será que eles foram ao acaso? Será que foi acéfalo? Será que foi sorte que eles tiveram? Então eu decidi estudar um pouco mais a fundo o funcionamento do voo, o funcionamento de geolocalização, como funciona a musculatura das aves, e eu vi que cada detalhe mostra um designer, um engenheiro da aeronáutica que era especialista, o maior de todos. Foi necessário para projetar cada detalhe que nós vamos ver aqui nessa tarde nas aves. Eu quero pedir para vocês acompanharem, então, nessa palestra magnífica sobre esses animais tão incríveis que são as aves. Então, para a gente poder começar essa apresentação, vamos entender um pouco sobre o básico do voo, que é dividido em 3 partes. A primeira delas é a decolagem. Então, o momento em que o pássaro ele sai do solo em direção ao segundo passo, que seria o voo. Então, o voo é o quê? O bater das asas e o planar do pássaro. E vamos à mais complicada delas, então, que seria o pouso. E é o mais complicado mesmo. Aquela gaivota sou eu na vida, todo estabanado, pessoal. É basicamente eu grande desse jeito, pesado desse jeito. Provavelmente eu seria uma gaivota se eu fosse uma ave. Então, esses são os 3 passos principais que uma ave ela tem que fazer na sua vida, né? Que é, então, a decolagem, o voo, o pouso. O pouso sendo o mais complicado dos 3, aqui exige a maior parte de inteligência, não somente na natureza, mas também na nossa aviação moderna. Sabemos que o pouso é onde é mais necessária a atenção dos nossos pilotos. Então, existem 4 forças envolvidas. A somatória dessas forças, elas vão determinar a direção que o pássaro vai. Então, nós vamos ter a primeira força delas, que é a força de sustentação. É esse lift, é uma força que aponta para cima. E essa força de sustentação é a força que sustenta o pássaro no ar. A passagem de ar nas asas gera uma força ascendente, ou seja, de baixo para cima, sustentando, então, o pássaro no voo.
Nós temos a próxima força, que é a atração ou impulso, é o thrust, gerado pelo bater das asas, o qual fornece velocidade de voo. Então, para ele poder gerar essa força frontal, é necessário que ele use uma força energética dele, que é o bater das asas, para que ele então tenha o impulso para poder sair no ar, né, no local que ele está. Existe a força gravidade ou peso, que é uma força que está constantemente puxando cada um de nós, inclusive as aves, para o solo, para o chão, para a massa que tem embaixo de nós. E nós temos o arrasto, que é o drag. Esse é gerado pelo contato do ar com o corpo do pássaro. Força contrária à atração. É muito importante que a gente entenda o que é essa força de arrasto, porque, basicamente, o que é a maior força de arrasto que acontece no pássaro? É o contato dele com o vento. Sabemos que, então, a somatória dessas setas, vamos dizer que elas têm valores, ou então, imagina uma seta dessa, uma maior do que a outra. Se essa seta for maior do que essa, o pássaro vai para frente. Se essa seta de drag for maior do que a thrust, o pássaro, então, estaria indo para trás. Só que a gente sabe que ele tem que sempre voar para frente. Então, a thrust tem que ser sempre maior do que a força que está puxando o pássaro para trás, a resistência do ar contra o corpo do pássaro. E assim a gente sabe que a sustentação vai ter que empurrar o pássaro para cima, também é uma força que tem que ser constantemente trabalhada contra aqui a gravidade. Então aqui é uma asa, tá? Aqui vocês podem ver essa asa passando num fluxo de ar, e aqui uma asa de avião, vendo ela pela lateral. É um corte dela, tá? Vocês estão vendo pela lateral. Então, como que gera aquela força de sustentação, que é uma diferença de pressão, a qual eu tinha ensinado no slide anterior? Quando o vento passa, a parte de cima do ar, da asa, passa o ar mais veloz. Ou seja, cria uma região de menor pressão. O fluxo de ar que passa por baixo da asa, ela passa em menor velocidade, criando uma maior pressão. Essa diferença de pressão empurra essa asa para cima. Então, aí que está então, a força de sustentação, aquela que joga para cima. E aqui vocês veem como que é esse fluxo de ar. Olha como ele passa em cima, ele passa muito mais rápido do que embaixo, e aqui você gera a turbulência. E essa turbulência aqui, a gente vai entender um pouquinho mais dela, um pouco mais adiante na palestra. Agora vamos então adentrar um pouco nas características que somente as aves têm, que somente os pássaros têm. Será que o corpo dele é preparado? Porque todos nós sabemos o quê? Que para você poder detectar uma inteligência, você precisa de propósito, você tem que ver propósito nas coisas, você tem que ver características específicas. Não são características aleatórias, são específicas. E no pássaro nós sabemos que uma das coisas que ele tem que mais fazer, e tem que fazer com excelência, é voar. Será que o corpo dele é preparado para isso? Tem questões específicas no corpo do pássaro? Vamos entender um pouquinho. As penas. O pássaro ele possui diversos tipos de penas. E cada uma delas possui funções específicas. Nós temos, por exemplo, penas que são encontradas nas caudas das aves. Nós temos as penas que são encontradas, na sua grande maioria, nas asas, que são penas de voo, específicas para poder cortar o ar. Olha só, normalmente essa parte aqui está em contato constante com o ar. Nós temos penas de contorno, como essa, que são penas que preenchem o corpo do pássaro. Essa aqui, para mim, é a mais incrível de todas, que é a filopluma. Essa filopluma, o objetivo dela é sensorial. É sensor. É como se fosse um bigode de gato. Ele consegue sentir questões na atmosfera através desse tipo de pena. E a gente vai entender o quanto que isso é importante para a geolocalização, para as migrações que os pássaros têm que fazer durante as suas vidas. Nós temos, por exemplo, essa semipluma, que é para isolamento térmico. As aves elas voam em altas altitudes. E quando elas têm que voar em altas altitudes, sabemos que a temperatura cai. Para isso, ela precisa de um revestimento para manter ela aquecida. Isso é incrível.
tem penas de diferentes tipos, com diferentes objetivos, para que então o pássaro consiga sobreviver e ele consiga voar. E não somente voar, mas voar muito bem. Então, partindo somente aqui das penas, nós já vemos questões específicas que foram feitas para isso. Para sensores, para aquecimento, para voo. Nós temos os ossos. Os ossos das aves, eles são chamados de ossos pneumáticos. É incrível esses ossos pneumáticos, porque a parte interna do osso, isso aqui é um osso cortado, tá? A parte interna dele é cheio de orifícios. E esses orifícios, eles são preenchidos com ar. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um osso humano. Você vê que ele é rígido, ele é pesado, ele é grande. Imagina se a ave ela tivesse ossos iguais aos que nós temos. O peso dela seria muito forte. Aquela força que puxa ela, que é a força da gravidade, seria ainda maior. Ainda maior. Ela precisava gastar mais energia para se manter no ar. A gente vai ver um pouco mais adiante que as migrações, a gente tem aves que passam cerca de 9 meses de migração. Nós vamos ver que o voo delas, eles precisam gastar pouca energia. E para isso elas têm que ser leves, possuindo ossos que são preenchidos com ar, que diminui o peso da ave, diminui o seu peso específico. Aqui está um exemplo, né, de como seria internamente um osso humano e um osso, né, que é os ossos pneumáticos, que são os ossos das aves. Vemos mais uma vez, propósito, o osso ele tinha que ser assim. Se fossem ossos pesados, a ave já não conseguiria ter mais uma eficiência de voo tão boa. Talvez com muita força conseguiria sair do solo, mas a sua eficiência seria muito baixa. Aqui tem algo simplesmente magnífico, que é a quilha ou carena, né? E eu chamo isso de um sistema de polia que é feito. Então a quilha ou carena é um osso que fica aqui, ó, no abdômen da ave. E esse osso ele é muito específico. Se vocês olharem nessa imagem, ele é exatamente esse T aqui, ó. Esse T em laranja. Esse osso ele é responsável por fazer todas as conexões musculares dos músculos responsáveis pelo bater das asas. E o mais incrível de tudo é que esse músculo que se liga aqui embaixo, ele passa por cima dos ossos e faz esse sistema de polia. Olha só, ele entrelaça nos ossos, ligando a esse osso da asa, o qual se mexe, e aqui a contração, então, das musculações fazem o quê? Faz com que a asa se mova, ela bate. É impossível você imaginar que um sistema altamente complexo, entrelaçado entre os ossos, fazendo essas ligações aqui, com esse osso, que é a quilha ou carena, que é específico para fazer essas conexões musculares. Você tinha que ter desde o início aquele osso. Se você não tivesse aquele osso desde o início, não tinha como. Era um sistema altamente complexo, simplesmente incrível, uma obra da engenharia. E toda a musculatura, toda a movimentação das asas consegue vir um pouco para frente, consegue vir um pouco para trás, consegue subir, consegue descer. Tudo responsável por todo esse sistema muscular e graças também a essa quilha ou carena. Simplesmente incrível. Nós temos essa glândula uropigiana, vocês podem observar aqui, ela fica localizada bem na cauda do pássaro. Tá? Aqui vocês podem observar um pato, ele está passando então o seu bico nessa glândula. Por que ela é tão importante, essa glândula? Essa glândula é uma glândula sebácea que ela gera uma espécie de óleo. Ela faz um óleo, o qual a ave, ela bica a glândula, ela molha então o seu bico com a glândula e passa em pena por todo o corpo dela. Olha só, passa e vai, ó, se banhando com aquele óleo. Simplesmente maravilhoso. Para que serve esse óleo, Daniel? Porque a gente está olhando um pássaro ali se mexendo, entendemos como que funciona a glândula, mas para quê? Ela faz um revestimento em volta das penas, o qual faz com que aquele atrito do ar que a gente viu lá no início, que gera uma força contrária ao voo dela, seja diminuído.
ela consegue fluir no ar de uma maneira mais simples, sem ter tanta resistência do ar contra ela. Isso é simplesmente incrível. Além disso, ela é muito importante para aves marinhas. É o que faz, por exemplo, os patos boiarem. É o que faz a ave ficar na superfície da água. Simplesmente maravilhoso. Ela tem um propósito. Ela está ali num local onde a ave ela já tem um manualzinho de instrução. Ela sabe que se ela for naquela glândula, ela molhar o bico, ela passar pena por pena, a eficiência de voo dela vai aumentar. Ela vai conseguir boiar na água. Se ela pegar um ar muito úmido, aquele ar não vai incrustar na pena dela, ela vai cair igual uma pedra do céu. Aquela água ela vai escoar, ela vai ter mais tempo para poder conseguir algum local para poder pousar. Quando a gente tem um olhar sobre a engenharia de algo como isso, só que dentro da natureza, de você falar, qual que era a necessidade? Não tinha uma necessidade para isso, simplesmente é uma glândula para melhorar em todas as áreas o pássaro. Possui propósito, possui uma função. E ela sabe exatamente como usar. A gente às vezes olha para um pássaro e fala, o pássaro tem um cérebrozinho pequenininho, né? Ela sabe como usar, ela entende. Os sacos aéreos, né? O que seriam esses sacos aéreos? Cada uma desses locais que vocês estão vendo aqui com essa coloração, um verde amarelado, é um local que está ligado ao pulmão, aos pulmões, tá? Aqui são os pulmões. E esses sacos eles estão ligados aos pulmões das aves. Gente, isso é maravilhoso. Esses sacos aéreos, eles se enchem de ar. Eles vão se inflando de ar, vão se enchendo de ar. As aves têm cerca de mais ou menos 8 desses sacos. E por que eles são importantes? Quando você aumenta a altitude, a concentração de oxigênio no ar diminui. A gente sabe que aqueles alpinistas que vão fazer as escaladas nas montanhas, eles têm que usar o quê? Tanque de oxigênio. Porque começa a faltar oxigênio e você começa a querer desmaiar, cansar rápido. Vira um problema isso. As aves elas possuem, então, sacos auxiliares que vão o tempo inteiro, constantemente, controlando a inserção de oxigênio nos pulmões. Quando a ave inspira e quando ela expira, está sendo injetado o oxigênio, está aumentando a oxigenação da ave. Além disso, você encher de ar o interior desses sacos diminui mais uma vez o peso específico da ave. É como se ela ficasse mais leve, auxiliando ainda mais no peso dela quando ela vai voar. Você imaginar que todo esse sistema ligado nos pontos certos dentro dos pulmões, sabendo na hora de injetar oxigênio, soltar oxigênio, controlando a parte até mesmo do sangue. Tudo isso para o auxílio no voo. Se ela não tivesse, ela não conseguiria voar longas distâncias. Ela não conseguiria voar em altas altitudes. E aqui nós podemos ver um sistema altamente complexo e, ao meu ver, perfeito. Para poder o quê? Antever um problema. Qual que seria esse problema? Falta de oxigenação em altas altitudes. Então ele anteviu, o projetista falou assim, olha, esse bicho aqui, quando ele for voar muito alto, vai faltar oxigênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de injeção de oxigênio. Ele vai ter um estoque de oxigênio maior e mesmo quando ela expirar, vai ser injetada então concentração de oxigênio no pulmão. E assim o problema está resolvido. Além disso, o peso dela vai diminuir e vai facilitar o voo. Matou vários problemas com simplesmente um projeto perfeito desse. É magnífico. Quando eu olho para sistemas como esse, ano passado eu estava falando da bioluminescência, né, os vagalumes, eu fico simplesmente maravilhado, porque você vê a inteligência claramente naquele sistema. Você vê as intenções e você vê os aumentos de eficiência que você tem ali em todo o sistema, com mudanças como essas. E os olhos das aves é muito legal.
elas enxergam uma banda do espectro que está dentro do ultravioleta. Então, aqui em cima aqui, ó, é o ultravioleta, aqui embaixo o infravermelho. Essa aqui, ó, é a banda que nós enxergamos. E aqui é a banda que as aves enxergam. Basicamente, ela enxergaria mais cores do que as nossas. Elas possuem 4 tipos de célula cone, que alcançam, então, ali a banda do UV. Para o quê? Por que elas enxergam esses... né? Ela tem essa diferenciação de cores, só como é importante. Diferenciação de sexos, diferenciação de ovos das mesmas espécies, auxiliando também na busca por alimentos. Isso aqui é como seria visto. É claro que é uma ideia de como as aves veriam, né? Aqui na direita. Então, como as aves veriam e como nós vemos, né? Então, olha só, elas veem cores magníficas. Cores magníficas. A gente já acha, né? O nosso Marcos, o professor Marcos, né? Que fala um exibido exagerado, né? A gente já fala isso, né, Marcos? Com a nossa visão, imagina as aves, então, que conseguem enxergar mais que a gente. Elas, então, devem ser... o mundo delas deve ser magnífico, gente. Deve ser lindo demais. Deve ser maravilhoso. E olha só, importante para o quê? Sobrevivência. Elas precisam disso para reprodução, elas precisam disso para sobrevivência, elas precisam disso, porque senão elas já teriam sido extintas desde o início. Precisavam ter esse sistema desde o início. Alguém aqui já ouviu falar que a ave teria polegar? Não, né? Eu também nunca tinha ouvido falar nesse polegar que as aves teriam. Essa pena aqui, ó, a número 3, é chamada de alula. Se vocês olharem nessa imagem, ela é exatamente essa pena aqui, ó, que está sobressaindo. Essa pena, a gente pode olhar e achar que não tem importância nenhuma. Eu vou mostrar para vocês que ela é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que simplesmente a gente teve que replicar isso na nossa aviação moderna. Quando a ave, então, ela passa a ter um voo em baixas velocidades, e a gente sabe que esse momento são 2, decolagens e pousos. Ela levanta, então, aquele polegar dela, e aquele polegar auxilia em toda aquela sustentação que é gerada para manter a ave no ar. Simplesmente com aquele jogo de polegar que ela tem, que ela levanta aquela lula ali, quando ela precisa vir em baixas velocidades, quando está caçando, quando está indo pousar, ou quando está em decolagens. Magnífico, incrível. Olha o sistema de estabilização. Ela possui um giroscópio integrado no cérebro dela. Gente, isso aqui, ó, é natural. Ó, eu posso falar que isso aqui, ó, aconteceu de uma maneira acéfala, não guiada, não inteligente, simplesmente ocasional, toda natural. Olha a complexidade que a gente teve que fazer para desenvolver algo semelhante a isso. Graças a esse giroscópio que está aqui dentro, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui girando, ó, mas é ele que está mantendo, por exemplo, esse cubo estabilizado. E aqui, ó, de uma maneira natural, as aves já têm esse sistema de giroscópio integrado no cérebro delas. É magnífico ou não é, pessoal? É incrível, é incrível, é incrível, é magnífico. Olha o vórtice de ponta de asa. Então, aquele arraste, ele gera o quê? Nós temos vários tipos de arrasto, mas o arrasto que eu quero que vocês entendam é esse, ó, o induzido, que são esses aqui, ó, que criam vórtices nas pontas das asas, inclusive da cauda. O que é esse vórtice induzido, então? Causado pela diferença de pressão da área inferior e superior da asa. Imagine que você tem a asa aqui. A diferença de pressão que a gente viu, de baixo era maior e de cima era menor. Quando chega na ponta da asa, você tem, então, um ar que sobe. E quando esse ar sobe, ele gera um vórtice. Ele deixa um tornado para trás. A corrente de ar da parte inferior tende a fluir para a parte superior, gerando um vórtice nas pontas das asas. Olha que incrível. É gerado esse vórtice, então. Ó,
esse vórtice. Aqui atrás você vê também o da cauda, ó, gerando aqui e gerando ali. Incrível, né? Aí vocês falam assim, Daniel, mas onde está a inteligência nisso? Olha onde está a inteligência nisso aqui, pessoal. Olha só. Nas migrações, você tem a geração do rastro do vórtice. Essa linha aqui, ó, é o fluxo de ar. Nesse ponto, olha só, o ar está subindo. Nesse ponto, o ar está subindo. Toda essa região, o ar está descendo. Isso significa o quê? Que se você estiver nessa região, você vai ter que gastar mais força, porque vai ter uma força te jogando para baixo. O tempo inteiro, constantemente te empurrando para baixo. E você vai ter que bater mais asa para conseguir voar mais forte ali, para conseguir se manter no ar. Mas quando você está nesse ponto específico, você tem fluxo de ar ascendente. Ou seja, ele está indo para cima. Se eu conseguir me localizar naquele fluxo de ar, eu tenho uma força me auxiliando a me manter aqui, ó, voando. E as aves, elas conseguem detectar esse fluxo. E por que isso é importante para as aves? Olha só, a resposta para o voo informação V. É por isso que elas voam assim, ó. Porque não é porque essa é a ave mais forte. Não é por isso. É porque essa ave aqui, ó, já, na hora que ela cansar, ela vai falar assim, galera, estou cansado. Alguém toma meu lugar. Aí a próxima ave da fila toma o lugar dela e ela vai para onde, ó? Lá para trás. Porque essa aqui, ó, ela não tem vórtice ascendente pegando de ninguém. Ela é que está mais gastando energia. Só que as aves não são bobas, né? Elas têm que voar muitos e muitos quilômetros. Então essa aqui vai sair, quando cansar, vai vir para o final da fila. A próxima da fila toma a frente. E elas vão revezando o seu ciclo, conseguindo se manter fortes e viajando longas e longas distâncias. Eu não falei que seria extremamente curioso essa questão? Pois é, cada vez que a gente estuda mais sobre as aves, a gente aprende muita coisa. Boa parte dos animais que a gente estudou, ou a gente ainda estuda, sempre a gente conseguiu aprender algo para utilizar no nosso dia a dia. Vocês sabiam, por exemplo, que o trem-bala ele foi inspirado em um pássaro por causa daquele bico? Porque o que acontece? Quando que é o martelinho o nome do pássaro que foi inspirado. Esse martelinho ele tem como se fosse um bico bem grande assim. E o que acontece? Ele consegue voar muito mais rápido do que os outros pássaros. E aí os cientistas foram pesquisar para ver por que ele voava tão rápido assim. Eles descobriram que era por causa do formato do bico do martelinho. Então o que acontece? Por causa disso, quando eles montaram a estrutura do trem-bala, por exemplo, eles se inspiraram no martelinho, porque eles viram que se a estrutura do trem-bala ela fosse de acordo com a estrutura do martelinho, né, tendo aquele bico mais alongado, então o trem-bala andaria muito mais rápido. Então, dessa forma, nós aprendemos com a natureza utilizar as coisas no nosso dia a dia mesmo. Isso é muito fascinante. E vocês viram como a explicação do Daniel, como as coisas são finamente ajustadas e como as espécies foram projetadas. Porque não tem o menor sentido que a evolução, por exemplo, teria projetado algo tão fantástico como os pássaros, com toda essa produção incrível de poder voar e fazer coisas tão incríveis, que nós, seres humanos, também nem conseguimos fazer. Então isso é muito fabuloso. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. E não perca sábado que vem, Alinhando os Ponteiros. Até mais, pessoal. Obrigado!